Olá, hoje é dia de conferir como o conhecimento gerado na universidade chega até você por meio de serviços, pesquisas e ações da comunidade acadêmica. Veja agora os destaques desta edição. Em um ano de pandemia, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina em Botucatu realiza mais de 100 mil atendimentos a pacientes com Covid-19 e as equipes seguem mobilizadas no enfrentamento à doença. Empresas juniores oferecem vivência prática a estudantes de graduação e prestam serviços à população. Projeto de extensão da Unesp em São Vicente oferece a comunidades costeiras de Santos a oportunidade de retratarem a própria realidade e os espaços em que vivem. A Unesp Notícias está no ar. Há pouco mais de um ano, o Brasil vive sob o pesadelo da pandemia de Covid-19. O país já registra mais de 330 mil mortes ocasionadas pela doença e a previsão dos especialistas é que o número continue aumentando se novas medidas de isolamento não forem tomadas. Enquanto isso não acontece, você vai ver como os profissionais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu têm se empenhado para atender pacientes de 68 municípios do estado de São Paulo. Maria é energia, Maria é emoção, Maria é sobrevivente. Ela foi a primeira pessoa da cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, diagnosticada com um novo coronavírus. Quem a vê assim, ativa, cuidando da casa, pode não imaginar pelo que a aposentada de 63 anos passou no início da pandemia. Quando o Brasil ainda tentava entender a nova ameaça, ela sentiu uma simples tosse evoluir rapidamente para algo mais sério. Como eu estava com muita tosse, eu fui no pronto-socorro. Aí fiquei lá, fui 3 vezes. Na terceira eu fiquei internada. E do pronto-socorro eu fui para a Unesp. No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Maria recebeu a notícia que todos temem. Precisava ser encaminhada para a UTI e entubada para dar prosseguimento ao tratamento. Foram quase 15 dias sedada. Eu fui muito bem tratada lá. Depois, que eu voltei do coma, porque antes, como diz a mocinha, a enfermeira, a hora que eu saí de lá, ela falou, ai, dona Maria, eu judiei tanto da senhora. Eu falei, por você ter judiado de mim, que eu tô aqui. Ela falou, ai, mas judiei tanto. Eu falei, ai, muito obrigada por você judiar. Continue judiando dos outros e salve como você me salvou. E aí todo mundo aplaudiu, todo mundo chorou. Então, a hora que eu voltei, gente, olha, foi muito bom. A atenção de todos, o prazer de ver a gente, a satisfação de ver a gente viva. Olha a glória, olha a vitória. Não é? Porque acho que deve ser a coisa mais triste de você batalhar e a pessoa falecer, chegar em óbito, Maria foi a primeira paciente com Covid-19 internada no HC. De lá para cá, o hospital, que é referência no tratamento de casos graves da doença na região, realizou mais de 100 mil atendimentos. A estrutura inicial comportava 8 leitos de UTI para os casos de Covid. Mas um ano se passou, veio o primeiro pico de internações no final de 2020 e agora o descontrole da pandemia. No último sábado, os 40 leitos de terapia intensiva colocados à disposição dos pacientes não foram suficientes. A taxa de ocupação chegou a 110%. Na verdade, a gente trabalhou com o hospital de acordo com o momento. Então, a gente foi virando o hospital pelo avesso, vamos chamar assim, Então, a gente tinha um atendimento voltado para o paciente grave, de modo geral, um só terciário aqui, quaternário, Tivemos que parar com esse atendimento, reduzi-lo, parar com as cirurgias eletivas e aos poucos atendendo só Covid. Então, à medida que foi aumentando a quantidade de pacientes Covid, foi reduzindo o atendimento de outros pacientes, Uma necessidade imensa de treinar as pessoas, de você fazer um preparo psicológico
para que o que iria acontecer, achando que em dezembro ou em janeiro desse ano tudo seria resolvido, né? Quando iniciou esse ano, a coisa piorou. Então, essa fase nova acabou trazendo mais pacientes mais graves, né? E a gente teve que mudar de novo. Quer dizer, a expectativa que nós tínhamos de que o hospital voltasse ao normal a partir de janeiro tornou-se frustra, tá? Então, a gente está hoje na pior situação possível, em termos de frequência de pacientes com Covid positivos internados, no momento que existe um cansaço da equipe, um esgotamento do hospital em termos de espaço físico, né? E um total envolvimento com pacientes Covid apenas, praticamente, né? Pouquíssimas cirurgias eletivas, só de urgência, né? E muita gente esperando ser atendida e não foi, porque não tem espaço mais, até que se resolva essa pandemia, né? Para conseguir lidar com as mudanças tão rápidas e as consequências dela, o hospital conta com o apoio institucional da Unesp. A parceria hoje está forte, muito forte com a Unesp, que nos ajudou muito no início do atendimento, a nos fortalecer, a fazer o diagnóstico aqui pelo exame do PCR, que aqui não tinha, né? Então, assim, algumas ações foram importantes feitas em conjunto com a medicina e com grupos do campus aqui, no sentido de você administrar o espaço físico mesmo, né? E pessoas que podem preparar pessoas para atender, né? O HC, nos últimos anos, deu um salto de atendimento e qualidade muito grande, né? Hoje atendemos muito, com uma boa qualidade, né? Crescemos em alguns aspectos que nós não tínhamos antes, da parte assistencial, e fazemos muita pesquisa e ensino ele presente aqui, através da Faculdade de Medicina, tá? Isso tudo contribuiu para que a gente mantivesse um grupo envolvido, tá, no atendimento do paciente e forte, tá? No fim, o desejo da equipe, hoje composta por 300 profissionais na linha de frente de atendimento dos pacientes com Covid-19, é que a crise sanitária chegue ao fim e mais pessoas repitam as palavras de Maria, que conhecemos lá no início da reportagem. Eu sou uma sobrevivente da Covid-19, eu sou um milagre vivo. E eu agradeço imensamente a Deus, ao meu Senhor Jesus, por eu estar aqui podendo fazer uma declaração para vocês, dando meu testemunho do quanto é importante você se cuidar. Porque se eu estou aqui hoje, porque eu tive a bênção de ter as pessoas só para mim no hospital. Então, vocês, pelo amor de Deus, se cuidem, usem máscara, passem gel, não saiam da casa, não há necessidade. A não ser que seja assim, muito, né, importante para sair. Caso contrário, fique em casa. E agora a gente fala também de estudos desenvolvidos no Hospital das Clínicas que trazem informações importantes para lidar com o cenário gerado pela pandemia. Ainda com tantas incertezas e inseguranças, são muitos os impactos na nossa rotina, com alterações em hábitos importantes, como o sono. É por isso que a professora Silke Weber, que coordena um laboratório de pesquisas com esse enfoque no HC, é a nossa convidada no quadro Conexão Unesp. O sono é um momento muito importante na nossa vida, proporcionando o relaxamento de diversos sistemas e promovendo o processamento de todos os dados do nosso cérebro, das impressões, do nosso aprendizado do dia a dia, preparando todos os nossos sistemas e o nosso cérebro para o dia seguinte. Uma noite não adequada de sono, seja por não ter uma duração adequada, estimada em 6 a 9 horas, ou por não termos uma qualidade boa do sono, porque fragmenta o sono, acordamos muito durante a noite, todas essas alterações vão ter uma repercussão principalmente sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema metabólico e sobre a memorização. A pandemia certamente acentuou diversos maus hábitos nossos do sono. A ansiedade, a angústia, a falta de horários fixos para dormir e para acordar induzem a uma maior frequência de insônias, sejam dificuldades de iniciarmos o sono, seja acordarmos no meio da noite sem conseguir dormir de novo, seja acordarmos muito cedo e com isto
ter um período de sono inadequado. A alimentação errada, né, muito pesada, em horários muito próximos ao horário de dormir. O uso mais excessivo de álcool, muito próximo do horário de dormir, propicia um ganho de peso. E no caso do uso do álcool, promove um relaxamento da musculatura faríngea, facilitando o seu fechamento, causando roncos e apneia obstrutiva do sono. Tenha hábitos saudáveis de sono. Reserve um horário antes de dormir para relaxar e se preparar para uma boa noite de sono. Crie horários de rotina certos para dormir e para acordar de dia de semana e de fim de semana. Evite alimentação pesada antes de dormir, bebidas alcoólicas ou medicações para dormir sem acompanhamento médico. Se você achar que, mesmo com essas medidas simples, você tem dificuldade no sono, você tem pausas respiratórias observadas, converse com seu médico para ver se é a hora de você ser encaminhado para um especialista. E a gente faz agora uma pausa bem rápida e a seguir vamos conhecer um pouco mais do trabalho da ProJúnior, a empresa júnior da Unesp em Bauru, que atua na área de engenharia e arquitetura. Então fique ligado que nós voltamos em instantes. Qual aluno não quer antecipar as experiências que vai ter no mercado de trabalho já na graduação? Por meio das empresas juniores, isso é possível, e são muitas na Unesp. No campus em Bauru, a ProJúnior atua nas áreas de engenharia e arquitetura. São diversos os serviços oferecidos com a supervisão dos professores. Um deles é o de regularização de imóveis para a obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é exigido por lei. Confira como esse trabalho é feito na reportagem a seguir, que foi gravada antes da pandemia. Localizada desde a década de 70, na quadra 5 da rua Monsenhor Claro, em Bauru, a sede da Seichonoye se mantém muito bem conservada. E precisa mesmo, afinal, aqui são realizadas reuniões e palestras com dezenas de frequentadores da instituição. Uma das últimas medidas adotadas pelos responsáveis para garantir a segurança das pessoas que passam por ali foi revisar o madeiramento do teto. E para realizar o serviço, eles recorreram à ProJúnior, empresa júnior da Unesp, que atua na área de engenharia e arquitetura. Nós estávamos procurando, assim, conter um problema de cupim de solo, que apareceu devido a uma reforma no imóvel ao lado, e aí os cupins migraram para cá. Então, procurando como resolver essa situação, o engenheiro da sede central de São Paulo veio supervisionar e falou, olha, eu prefiro que vocês façam um laudo do telhado, porque o cupim pode ter atingido o telhado, o madeiramento e ter problema. E aí uma das jovens que frequentam aqui, ela faz engenharia civil, último ano, ela falou, por que vocês não procuram a ProJúnior? É uma empresa que trabalha dentro da Unesp, né, com alunos que estão se formando. Aí nós procuramos, eles de pronta vieram, atenderam, já subiram no telhado, várias vezes vieram, fizeram vistoria, fotografaram e aí prepararam um laudo para a gente, né? O laudo técnico, elaborado pelos estudantes e assinado por um engenheiro profissional, atesta a segurança do teto por pelo menos mais 5 anos. No telhado a gente percebeu que existiam algumas fissuras pelo fato de a edificação ser um pouco antiga já. E aí a gente fez todo um levantamento fotográfico. Com base nesse levantamento fotográfico a gente conseguiu, com a ajuda do nosso software também, que a gente utilizou, e do nosso engenheiro parceiro, determinar em qual treliça, em qual, na verdade, terça deveria ser instalado um reforço estrutural, né? Durante a visita ao prédio, a equipe da ProJúnior percebeu outro detalhe. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros estava próximo do vencimento. O laudo é indispensável para conseguir o alvará de funcionamento. Aí a empresa enxergou a oportunidade e já prestou mais esse serviço.
Primeiro, eles avaliaram o tipo de edificação que é a Seichonoye. Depois, identificaram as intervenções necessárias no local, como a instalação de placas indicativas de saída, de um corrimão no corredor e da barra de abertura rápida da porta de saída de emergência. Estamos muito satisfeitos e sempre que a gente precisar, nós já falamos, o próximo laudo dos bombeiros também já vai ficar por conta deles. Ficamos muito satisfeitos, eles são muito atenciosos, são profissionais realmente, a gente sabe que está lidando com profissionais, né? E futuros empreendedores, né? Que tenham sucesso na vida aí. Elogios que são motivo de orgulho para o Miguel. É muito gratificante, né? A gente conseguir aplicar o nosso conhecimento na prática por meio da execução de projetos e, ao mesmo tempo, perceber que a gente está conseguindo impactar nossa sociedade, né? Nesse caso foi um projeto para uma igreja, para uma instituição religiosa, então a gente entende a importância disso e valoriza muito o que a gente tem conseguido fazer. Fundada em 1992, a ProJúnior é formada por cerca de 40 estudantes unespianos das engenharias civil, mecânica, elétrica e de produção, além de alunos do curso de arquitetura. A presidente garante, não há serviço nestas áreas que eles não possam oferecer aos clientes e com qualidade e preço competitivo. A gente tem toda uma carta de serviços, mas a gente busca de fato solucionar sempre o problema que a gente vive. Então, desde que a gente precise buscar capacitações externas, a gente precisa conversar com professores que talvez sejam especialistas na área que precisa ser atuado. Então, a gente de fato tenta ao máximo conseguir atender esse cliente ou se não indicar alguém que possa resolver o problema. A gente não gosta de deixar o cliente na mão. A nossa prioridade assim, é de fato que o cliente seja bem tratado e consiga sempre solucionar o problema dele. Na ProJúnior, os integrantes desenvolvem as atividades nas brechas que sobram entre as aulas da graduação. E eles aprendem muito mais do que somente a desenvolver projetos na prática. Antes de entrar na Pro, era uma pessoa muito passiva, assim, muito tímida. Então, ao longo desses 3 anos, eu desenvolvi muita capacidade de oratória, de conhecer pessoas, de expor mais minha opinião, debater ela melhor. Então, era uma coisa que me fazia muita falta. No primeiro e segundo ano eu participava dos escritórios, então me capacitei na minha área técnica, na engenharia civil, de fazer projetos, ter contato com o cliente. E atualmente eu tenho um contato muito maior com pessoas, então conheço elas, sei lidar com elas, fazer gestões de crise, ter um planejamento mais estratégico em relação a uma empresa grande. Então, muito resumidamente, me capacitou em todas essas áreas. A gente entra aqui, a gente pode ficar até 3 anos e aí todo ano se renova. Então, todo ano a gente tem nossos processos seletivos para selecionar novas pessoas. A gente também muda toda a liderança da empresa para que, de fato, a gente consiga trazer essa vivência empresarial mesmo dentro da graduação para todas as pessoas que a gente consegue durante a própria faculdade. E depois do intervalo, você vai conhecer outras experiências de alunos e professores da Unesp que os colocam frente a frente com a comunidade. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e você vai conhecer agora um projeto de conclusão de curso desenvolvido no campus da Unesp em Bauru, que uniu design e solidariedade. Ele foi desenvolvido pela Vanessa Uzó, que cursou design e aproveitou toda a experiência que adquiriu no CADEP, o Centro Avançado de Desenvolvimento de Produtos, para dar forma à imaginação de crianças, que são atendidas em um hospital em Sorocaba. O trabalho Criando Juntos foi feito antes da pandemia. E a gravação da entrevista pela repórter Leire Bevilacqua também. É por isso que você vai perceber que tanto a entrevistada quanto a repórter não estão usando máscaras. Vamos conferir. Transformar desenhos de crianças hospitalizadas em brinquedos, utilizando a tecnologia das impressoras 3D. Esse foi o trabalho de conclusão de curso da Vanessa, que está aqui hoje para dar detalhes dessa experiência para a gente. Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E Vanessa, vamos então começar falando dessa sua ideia. Como que ela surgiu? Então, na verdade, assim, eu estava totalmente perdida no fim da graduação, eu não sabia muito bem o que fazer. E eu resolvi pegar vários elementos que eu passei durante a graduação e também
experiências pessoais que eu tive, então o TCC basicamente ele é uma junção de muita coisa que eu participei e que faz parte de quem eu sou mesmo. E como que sua formação aqui na Unesp contribuiu para você chegar até esse projeto? Eu acho que aqui a gente tem bastante foco no usuário, então eu já fiz disciplina de design inclusivo, por exemplo, então não só focar em qual vai ser meu produto final, mas como eu vou atender essas pessoas, qual vai ser a experiência desse usuário. Então, acho que isso que influencia muito para mim no projeto, assim, que é pensar nas crianças, no desenvolvimento do todo e não necessariamente o que vai sair disso. Eu acho que essa é a maior influência. E aí você utilizou toda a infraestrutura do CADEP, né? Como que ela foi importante nas etapas da sua pesquisa? Sim, o CADEP foi até muito importante para definir o que fazer, porque eu entrei no projeto de extensão da Unesp, eu entrei 2 anos antes do meu TCC, então foi aí que eu comecei a me envolver com impressão 3D, prototipagem rápida, então eu já sabia que assim, meu projeto final, independente do tema, eu queria trabalhar com impressão 3D. Então foi aí que eu entrei com o CADEP mesmo, eu tinha certeza que eu ia usar ele no meu projeto, e eu usei particularmente a impressora 3D de filamento. E Vanessa, para a gente entender um pouquinho mais assim sobre a sua pesquisa, como que foi, né, o passo a passo, os elementos que você utilizou, você trouxe, né, alguns deles Sim. aqui para a gente. Vamos começar então por este desenho, né? O que esse desenho significa na sua pesquisa, né? O que ele representa? Então, no meu projeto o que eu queria fazer é usar a ideia de uma criança para fazer um produto final, um brinquedo que seria um objeto final. Então, esse é o desenho de uma das crianças do hospital que eu usei a partir de uma temática da realidade virtual. Então, durante 5 dias eu fui no hospital do câncer e a gente levou um tema diferente todo dia. Então, eu mostrava, nesse dia, no caso, foi no espaço. Então, tem um planetinha, tem as estrelas, constelação. E a criança colocava o óculos de realidade virtual justamente com essa ideia de uma fuga do hospital. Eram as crianças que estavam internadas, elas passaram a semana toda internadas. E que nem esse desenho foi resultado do dia do tema espacial. Então ele desenhou esse foguetinho, eu deixava eles livres para desenhar, eu deixava 1, 2 minutos eles com o óculos e aí eles desenhavam qualquer coisa relacionada ao tema depois. E depois desse desenho tem uma outra etapa, que é essa daqui, né? Antes do resultado final, do brinquedo, a gente tem esse objeto. O que ele significa? Esse é o resultado da impressão 3D, assim que o objeto sai da impressora de filamento. Esse foi um teste, ele é até menor que o resultado final, mas eu quis usar o desenho da criança, eu modelei 3D exatamente na forma da criança. Então eles são tortinhos, não são uma coisa como normalmente as pessoas estão acostumadas a ver um brinquedo, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, eles estão bem próximos, Sim, eles né? são todos, cada um tem seu jeitinho único que a criança desenhou. Então eu optei por seguir exatamente o que a criança propôs, né? Então eu modelei 3D e imprimi, esse é o resultado da impressão 3D. E aí, qual que é o passo seguinte a essa primeira impressão? O passo seguinte é o do acabamento. Na verdade, eu aumentei o tamanho em relação a essa. E aí eu fiz essa peça final, que daí eu segui as cores dos desenhos das crianças, né? Então, esse daqui ele fez laranja. E eu percebi, essa criança em específico, ele fez o contorno preto, mas ele fazia preto quando ele queria que fosse branco, porque ele nunca pintava os desenhos dele. Ele só fazia o contorno. E aí eu estava na dúvida se era preto ou branco, mas daí eu descobri que era branco. Na verdade, por isso que ficou branco. Esse daqui ele também sai dessa forma, a única diferença é o tamanho mesmo. E aqui está com um acabamento, né, de pintura e lixa e verniz, enfim, que é o acabamento da impressão 3D para poder entregar para as crianças. A gente fez tudo com base d'água. Essa parte de pintura não foi eu que fiz, porque por questão de tempo mesmo. Mas a gente optou por base d'água e por questão de alergia com as crianças, então pode ser um brinquedo, né? Não vai ter nenhum problema em relação a ser tóxico, por exemplo. Teve essa preocupação, então, para que as crianças pudessem manusear depois. Sim, o material da impressão 3D é ABS, justamente que é um dos plásticos utilizados na indústria de brinquedos.
Então, assim, a gente se preocupou muito com material e acabamento em relação a se a criança quiser colocar na boca, o que vai acontecer com esse brinquedo depois que for entregue, né? E por que essa escolha da cocriação, você participando em todas essas etapas, né, junto com as crianças? Eu gosto muito, assim, de como funciona a cabeça das crianças. Eu acho que eles são muito livres, eles não ligam para como vai ser o julgamento das outras pessoas, de como é o mundo ao redor deles. Então, além de fazer esse trabalho com as crianças com câncer para tirar elas do hospital, né, a ideia é que justamente assim, elas estão livres para desenhar o que elas quiserem. E aí eu ia produzir em cima daquilo. Eu quis justamente porque a ideia inicial de um produto, você não pode tá fechado para definir o que você vai fazer. Então, acho que a melhor pessoa para fazer isso é uma criança, né? Que não tem nenhum tipo de tabu, que só vai desenhar o que vier na cabeça. E depois de todas essas etapas, né, Vanessa, você entregou os brinquedos para as crianças lá no hospital. Conta pra gente como que foi esse momento. Então, eu voltei para Sorocaba, né? Que foi onde eu fiz. Aí tinha eu fiz 2 de cada, então são 2 produtos de cada. Esse daqui eu fui entregar na casa dele, ele ficou muito feliz também, E esse daqui foi legal que eu fui levar no hospital, que ele ainda estava em tratamento. Então, esse daqui foi legal porque a equipe de enfermagem, que eles me ajudaram muito, assim, as enfermeiras foram fantásticas comigo, de atenção para como lidar com as crianças e tal. Elas estavam junto, elas tinham acompanhado todo o processo antes. E em momento algum eu falei que teria um resultado final. O trabalho que eu fui fazer ali era só de realidade virtual, justamente caso desse alguma coisa errada, o projeto não fosse para frente, e também para não criar esperança em nenhuma das crianças. Então as enfermeiras também, elas piraram, assim, elas acharam muito legal de ver. O pessoal não conhecia também impressão 3D, então assim, eles gostaram bastante. Que lições que você tira dessa experiência? Olha, mudou muito, assim, a minha cabeça, porque inicialmente eu me preocupava com como vai sair esses desenhos, né? Por ser tudo tortinho, não ser muito perfeitinho. Será que vai ficar feio? Será que não? Mas, assim, o que importa é o processo. Eu percebi que realmente o que importou foi o que aconteceu com aquelas crianças, como foi o desenvolvimento desse projeto, e não exatamente o brinquedo que ia virar, né? Até uma das crianças, infelizmente, faleceu. Eu entreguei para a mãe dela o brinquedo e a mãe dela fez uma tatuagem do desenho. Então, assim, acho que é nesse momento que você fala, deu certo. Tipo, não importa o resultado do projeto, não importa se está feio ou se está bonito, mas, assim, a reação das famílias e das crianças, eu acho que é o resultado para mim do projeto, sabe? Independente de qualquer coisa. Tem um significado, né? Sim. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter partilhado, né, dessa experiência tão rica e tão engrandecedora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bacana, não é, gente? E nós trazemos agora uma experiência inspiradora para encerrar esta edição. Dessa vez de um projeto de extensão do Instituto de Biociências do campus Litoral Paulista. É a exposição fotográfica itinerante Nossa Costa. A ideia do projeto é reunir fotografias feitas pelos próprios moradores de comunidades costeiras que retratem a realidade socioambiental vivenciada por eles. Nesta edição, moradores do Mangue Seco e do Butantã, na zona noroeste de Santos, foram os convidados a fazer os registros. Vamos então acompanhar o depoimento de 3 integrantes do projeto. Eu ingressei na Unesp em 2015 e desde então, através aí de visitas e saídas de campo a essas comunidades, através das disciplinas que eu leciono, viemos constatando aí essa necessidade, né, de divulgar um pouco mais essas comunidades. Então, com o apoio do Instituto Ecofaxina, que é uma ONG bastante reconhecida aqui na região, e com o apoio da Associação de Moradores do Mangue Seco Butantã, a gente começou a ter essa ideia de retratar a realidade dessas comunidades, retratar a interação com o ambiente onde elas vivem, né? E muita questão relatada em várias visitas que a gente fez a essa comunidade, no caso a comunidade do Mangue Seco, a percepção de invisibilidade que eles têm da sua realidade, né? Então, essa ideia
surgiu dessa necessidade, que foi constatada posteriormente com conversas diversas aí com outros membros da sociedade, também da academia, que muitos não conhecem essa realidade que a gente tem no quintal da nossa casa aqui na região de Santos, São Vicente, né? É simplesmente o maior complexo de palafitas da América Latina, né? Então, assim como outros locais no Brasil, a gente tem essa dicotomia aqui na região, que é, de um lado, uma orla de praia, né? Bem tratada e bem cuidada, e de um outro lado, né, na região de dentro do estuário, essa distribuição aí dessas comunidades vivendo em palafitas, né, em regiões aí ocupadas por manguezais que são importantes ecossistemas aqui da nossa região. Então, a gente parte dessa premissa e dessa necessidade de mostrar, né, essa realidade, e fotografia foi uma das ferramentas utilizadas, né, porque a fotoimagem, ela vale, às vezes, muito mais do que 1000 palavras, e foi uma técnica viável, qualquer membro da comunidade poderia participar, né, através dessa ferramenta. A ideia inicial era proporcionar aí uma certa capacitação em termos de fotografia para essas comunidades e realizar exposições físicas, né, por isso o nome da exposição é fotográfica itinerante. No entanto, devido às questões de pandemia, tivemos que readaptar para o ambiente virtual. Temos uma página no Facebook, Expo Nossa Costa, e transformamos momentaneamente essa exposição, né, para o ambiente virtual, para que ela possa ir sendo divulgada. Então, ficamos em stand-by em função da pandemia, mas graças ao apoio de editais, né, de suporte à pesquisa, no caso, extensão e cultura da PROEX, né, que nos viabilizou aí a impressão das fotos, a laminação, e também nos auxiliou aí com a bolsa para um estudante, para nos auxiliar aí nesse processo de engajamento junto às comunidades, de sensibilização e de captura das fotos. Então, isso foi muito, muito importante nessa questão. Até o momento, nós temos aí em torno de umas 50 fotografias, das quais umas 37 foram selecionadas e impressas, e estão aí arquivadinhas, aguardando o momento adequado para nós começarmos a fazer a nossa exposição física, né, quando as questões aí de pandemia assim nos permitir. A ideia era fazer essa discussão através de fotos, né, o que aquele ambiente retrata, o quão visível é, qual é a relação daquela comunidade com o seu ambiente, como aquela comunidade quer se ver e quer se projetar para a sociedade. Então, e a ideia das fotos é provocar também uma discussão, né, isso é possível aí através de algumas conversas pelo chat no Facebook, mas a ideia é que isso fosse feito de uma forma realmente física, né, presencial. Então, a gente espera aí que no futuro próximo agora, a gente possa estar fazendo essas exposições, possa estar promovendo esse diálogo, né, de como a nossa costa aqui, no caso da nossa região, ela é diversa, de como os problemas têm que ser tratados de formas diferentes e como a sociedade se vê dentro dessa questão. Eu sou orientada da professora Débora Martins de Freitas e durante um ano eu fui bolsista do projeto de extensão da exposição itinerante Nossa Costa. Esse projeto ele foi muito enriquecedor para mim. Eu era responsável por receber as fotografias que os moradores da comunidade enviavam. Eu organizei essas fotografias, legendei algumas delas e para mim foi muito interessante participar porque esse projeto abriu muito meu campo de visão sobre os ecossistemas costeiros. Muitas vezes na universidade a gente acaba estudando esses ecossistemas com uma visão acadêmica, científica, que também é super importante, mas o projeto ele possibilitou uma outra visão, a visão da comunidade que vive ali naquele ecossistema, né? Possibilitou com que a gente enxergasse um pouquinho do dia a dia dessa comunidade, como é a inserção dela, a interação dela com o ecossistema, né? Como é que eles enxergam tudo isso, a resiliência dessa comunidade, né? Ao viver ali num ambiente que enfrenta diversos impactos ambientais. Então, foi muito enriquecedor para mim, profissionalmente, academicamente. Eu sinto que eu aprendi muita coisa com esse projeto. Infelizmente, o projeto ele se deu de maneira virtual devido à pandemia, mas eu tenho certeza que quando as coisas melhorarem, eu quero muito estar lá
para ver essa exposição pessoalmente. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar de conhecer. Eu amei participar desse projeto, agradeço muito pela oportunidade e também pelos moradores da comunidade de toparem participar com a gente. E eu tenho certeza que esse projeto ele vai impressionar muita gente. Olá, gente. Meu nome é Ciana Bernardino, eu sou líder comunitária numa comunidade chamada Mangue Seco. Ela é situada aqui em Santos, no Bom Retiro. Essa área de Palafita, ela é mais conhecida como o Dique da Vila Gilda. Algumas pessoas já ouviram muito falar sobre o Dique da Vila Gilda. A minha ligação com a fotografia tem alguma coisa a ver com a faculdade que a minha filha fez. Ela fez faculdade de cinema e audiovisual e por conta dela eu tive um pequeno interesse sobre fotografias e vídeos. Nós da comunidade do Mangue Seco decidimos fazer parte desse projeto de fotografia porque a gente acha que esse projeto vai trazer mais visibilidade para a nossa comunidade. A gente é uma comunidade que passa por muitas dificuldades, assim como qualquer comunidade, e é uma comunidade pequena que a gente precisa ser visto de uma maneira ou de outra. Eu moro aqui nessa comunidade há mais de 20 anos, e o que eu gosto daqui é a nossa união. Por que a nossa união? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente se une e luta e corre atrás para conquistar. Recentemente, a gente teve uma grande conquista aqui, que foi direcionar uma boa parte das famílias que se encontravam numa área de risco para um projeto habitacional. Isso para a gente é uma grande conquista, apesar de ter sido poucas pessoas direcionadas, foi uma conquista muito grande. E isso é o que me motiva a estar sempre aqui lutando para o nosso bem, para o bem da comunidade em geral. Eu contribuí para o projeto com fotos antigas da minha comunidade e com fotos recentes, tentando retratar o progresso que a gente veio tendo ao longo dos anos. O que eu mais gostei nesse projeto foi retratar a evolução da nossa comunidade. E desde já eu quero agradecer a todos e falar que a minha comunidade está de braços abertos para qualquer pessoa que queira vir contribuir ou somar de alguma maneira com a gente. Queria finalizar aqui com um apelo. Devido a essa situação pandêmica aí, muitos dos amigos lá do Mangue Seco e de outras regiões aí vulneráveis aqui da nossa região estão passando por várias dificuldades e eles estão necessitando de ajuda, né? Seja na forma de alimentos, na forma de doações, no que a sociedade puder utilizar. Eles disponibilizam as associações de bairro, muitos deles estão podendo recolher as doações, então eu finalizo aqui essa fala aí sobre o nosso projeto, sobre a importância da gente olhar para essas comunidades que estão aqui no fundo do nosso quintal. E como vocês viram aí, a exposição de fotos inicialmente seria feita de modo presencial em associações de moradores e centros culturais. Mas por conta da pandemia, o projeto acabou se transformando em uma mostra virtual. Então, no endereço que aparece aqui na tela, você pode conferir todas as fotos que foram selecionadas. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar na quinta-feira que vem. Até lá, não se esqueça, você pode rever esta e outras edições do Unesp Notícias no nosso canal no YouTube. Tá tudo lá na íntegra. Tchau, tchau.